Oi, gente, eu venho trazer aqui uma palavra para compartilhar nesse início de semana, já é segunda-feira. E aí eu tô trazendo aqui uma palavra para a gente pensar no decorrer dessa semana. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E o 24 diz assim: Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre como nós podemos evitar maus pensamentos. Toda atitude que a gente faz, ela parte de um pensamento. E todo pensamento, ele vem de um estímulo. Então, como você está estimulando a sua mente? Essa é a pergunta. Primeiro, para a gente saber como evitar maus pensamentos, a gente precisa pensar qual é o estímulo que nós estamos dando à nossa mente. Esse estímulo, ele vem do que nós vemos, do que nós ouvimos, e também do que nós falamos, porque conforme nós falamos, nós alimentamos os nossos pensamentos. Porque nós falamos e pensamos sobre o que falamos e ouvimos. Então, na verdade, a forma como nós vemos o mundo ao redor é direcionada de acordo com a forma como nós pensamos. E a forma como nós pensamos está relacionado com aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente, aquilo que nós ficamos digerindo ao longo do dia. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos assistindo, as notícias que nós vemos na TV, nas redes sociais, as conversas, os assuntos de conversas, isso é o que alimenta a nossa mente e é o que nos estimula a pensar. Então, a nossa forma de pensar vai sendo muito direcionada a isso. As coisas que nós desejamos hoje, elas não surgem de repente. Elas surgem como pequenas sementinhas na nossa mente, que vão crescendo, crescendo, crescendo e começam a dar frutos. Então, o que nós falamos hoje, na verdade, é fruto do que nós já estamos alimentando a nossa mente. E para a gente poder mudar os nossos pensamentos, tirar pensamentos ruins, nós precisamos começar a dar estímulos bons, a colocar sementes boas na nossa mente, para então gerar frutos bons, frutos desses pensamentos bons. Então, todas as vezes em que vier um pensamento ruim, que já é um fruto, a gente precisa cortar isso. A gente só consegue eliminar uma planta quando a gente corta ela pela raiz, né? Se você cortar ela ali no tronco, ela ainda começa a brotar novos ramos e a planta continua ainda ali. E assim a gente precisa fazer com os nossos pensamentos. Então, comece a pensar aí sobre aquilo que você considera maus pensamentos, de onde que eles vêm? O que você tem feito que tem alimentado isso? Aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem buscado na internet, né? E começa a tirar estímulos ruins, né? Começa a colocar na sua mente aquilo que é bom, aquilo que produz pensamentos bons. Então, todas as vezes em que um pensamento ruim vier, na hora, o que você pode fazer é se lembrar da palavra de Deus, que combate esses pensamentos, né? A forma como Jesus combatia as tentações que o diabo trazia para ele era justamente lembrando das palavras de Deus, da Bíblia, e falando a palavra de Deus para o diabo, justificando que ele saísse dali, né, de que ele estava errado. E para que você possa trazer à sua mente a palavra de Deus na hora que vier um mau pensamento, você precisa se alimentar dela, né? Não tem como você se lembrar da palavra de Deus se você não tem lido ou se você não tem ouvido.
Então, se você está no momento sem energia, sem ânimo para ler a Bíblia, ou se você acha que não consegue entender a Bíblia, você pode começar buscando ouvir a mensagem de Deus. Selecione boas mensagens, mensagens que trazem uma edificação e que falem a respeito da palavra de Deus, que falem a respeito de Jesus. Começa a diferenciar aquelas palavras que elas não vêm de Deus, mas que ela vem de homens e que muitas vezes elas só servem para, digamos que, massagear o nosso ego, o nosso orgulho, ou aquelas palavras que muitas vezes a gente precisa ouvir para se sentir melhor. Essas palavras são palavras vazias que não alimentam a gente. Palavras de puramente assim, o otimismo, elas que trazem assim uma mensagem que não é verdadeira, são uma mensagem assim para você se sentir melhor, vez ou outra você vai precisar ficar recorrendo a elas. Mas se você buscar a palavra que está na Bíblia, a verdade revelada por Jesus, pelos profetas na Bíblia, isso é um alimento que você pode ter nas horas em que vierem maus pensamentos e você conseguir combater esses maus pensamentos lembrando dessas palavras. Então, na hora que você começar a sentir esses maus pensamentos, procura uma palavra de Deus que combate esses maus pensamentos. Não deixe espaço para eles e não comece a falar, não deixe que isso gere frutos na sua boca. Não deixe que maus pensamentos comecem a gerar atitudes ruins e palavras ruins, porque quando nós estamos com a nossa mente cheia de pensamentos maus, nós contaminamos a nossa casa, contaminamos os nossos filhos, o nosso marido com esses pensamentos. Se você está super feliz, cheia da alegria de Deus, você contamina as pessoas da sua casa com essa alegria também. E da mesma forma, a ausência de Deus com esses pensamentos ruins, você também contamina. Então, a gente precisa cortar isso. Esses maus pensamentos, eles não afetam só a nossa vida, mas eles afetam todo o nosso redor. Você, mulher, não sabe o poder que você tem de influência dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Se você começar a se direcionar para a presença de Deus, você começa a levar a sua casa junto. Não tem como você não levar, sabe? Você tem um papel fundamental de alicerce e de construção na sua casa. Você é o aroma da sua casa, você é a cor da sua casa, você é o jardim, aliás, você é a flor do jardim que é a sua casa. E para você combater esses maus pensamentos, você precisa de Deus, você precisa da palavra de Deus. Então você pode começar a combater esses maus pensamentos buscando. Se você tem uma Bíblia em casa, pega a Bíblia e lê. Se você não tem assim uma direção da palavra, você encontra palavras boas em Salmos, ou simplesmente você pode abrir o Novo Testamento e procurar palavras de Jesus, que isso vai ser um alimento e uma força para combater esses maus pensamentos. Se você não fizer nada e só deixar esses maus pensamentos contaminarem você, eles vão te tomando, e você começa a ser uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de dureza no coração. Então não deixe que esses pensamentos contaminem você assim por completo, mas reaja. Comece então a procurar a palavra de Deus para combater esses maus pensamentos. Mas você precisa reagir, Não adianta só você ficar se colocando numa situação de vítima, porque os maus pensamentos começam a colocar você numa situação de coitado, numa situação de vítima, e todo mundo vira seu inimigo. Mas na verdade não é assim. Então, para combater os maus pensamentos, nós precisamos da presença de Deus. E isso pode ser através da Bíblia, através de uma mensagem nas redes sociais, através de um louvor. A gente só precisa tirar a nossa mente desse foco e colocar a nossa mente em Deus. E aí, deixa que Deus vá trabalhando em você. Então, pense nisso durante essa semana.
Tenha uma boa semana. Tchau. Até o próximo vídeo.